Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista promove nesta noite a palestra Combate às Drogas, a ser ministrada pelo Dr. João Rosa da Silva Filho, delegado de polícia e também coordenador da CPJ, Central de Polícia Judiciária da cidade de Assis. Este evento é realizado com base no Decreto Legislativo 76, de autoria do vereador e também presidente desta Casa, Sérgio Donizete Ferreira. Para compor a mesa principal, convidamos, neste momento, o presidente da Câmara, vereador Sérgio Donizete Ferreira, o Serginho. Prosseguindo, o senhor Clemente Júnior, vice-prefeito, representando nesta ocasião a excelentíssima senhora Aline Rivas Gatos, prefeita de Paraguaçu Paulista. Convidamos agora o palestrante desta noite, o Dr. João Rosa da Silva Filho, delegado de polícia e também coordenador da CPJ, Central de Polícia Judiciária da cidade de Assis. De Paraguaçu Paulista. Convidamos agora o sargento Cláudio Pedro de Oliveira, representando nesta ocasião o capitão Pedro Gomes, comandante da Polícia Militar do Paraguaçu. Quero convidar também o senhor Marcelo Rosa, representando o Dr. Lincoln Amorim, delegado titular do município. Convido todos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos juntos o hino nacional e também, na sequência, o hino do nosso município.
pedaço de chão, bem fincado no sertão, do nosso imenso rincão, ficou gravado na história, inserido na memória, no fundo do coração. Mãos benditas que plantaram nossa primeira semente, pioneiros que chegaram e registraram a nascente. Esta cidade fundaram e conduziram a corrente. As sementes que lançaram produziram nossa gente. Pelas matas e campinas, passados em tantos mil, pelas águas cristalinas, pelo céu de azul anil, bem no topo da colina, nasceu lindo e varonil. Moita bonita menina, foi o nome que surgiu. Os primeiros moradores se instalaram em Conceição, dinâmicos lutadores conquistaram esse chão, imponentes defensores cumpriram bem sua missão, tornaram-se agricultores, desbravaram o sertão. Mãos benditas que plantaram nossa primeira semente, as sementes que lançaram produziram nossa gente. Enfrentaram o trabalho, fizeram casa e palhoça, abriram estrada e atalho, pra passar boi e carroça, potenciaram a cavalo os produtos de sua roça. Os trilhos da ferrovia chegaram para os tropeiros, lotes de terra vendia seu rico tal pioneiro. Grande vila inicia com esplendor altaneiro, Paraguaçu já nascia neste sertão brasileiro, saudando a Índia guerreira. Paraguaçu foi chamada pela beleza faceira, princesinha batizada, desfraldando sua bandeira, explorando suas águas, de Minguta Vieira, ao turismo aclamada, como impulso do algodão, trouxe indústrias de extração, do café ao canavial, trouxe progresso pra gente, por ter grande potencial, hoje polo de águas quentes, é estância hospitaleira, a semente dos Vieira. Mãos benditas que plantaram nossa primeira semente, as sementes que lançaram produziram nossa gente. As sementes que lançaram produziram nossa gente. Todos podem se sentar.
Gostaríamos agora de agradecer, neste momento, a presença das seguintes autoridades. Subtenente Júlio Pereira Gomes, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Paraguaçu, a Márcia Matos, diretora do Departamento de Assistência Social. Agradecemos também a presença da Cristiane Bonfim Gomes, diretora do Departamento de Saúde. Agradecemos também a presença do vereador Timba, da cidade de Assis. Vereadores Neide, Paulo, Márcio, Cícero, Reinaldo e também Josimar. E agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês. Neste momento, convidamos o presidente da Casa, o vereador Serginho, para uma saudação aos presentes. Obrigado, Fábio. Quero começar cumprimentando, primeiramente, a mesa diretora, na pessoa do Dr. João Rosa da Silva Filho, delegado de polícia, coordenador da CPJ e nosso palestrante. Eu cumprimento o restante da mesa. Meus amigos vereadores, meu amigo do peito, parceiro, né, vereador de Assis, tem que ganhar um título de cidadão paraguaçuense, viu, Timba? Está sempre aqui com a gente, né? Segunda vez essa semana, semana passada o senhor esteve também. Muito obrigado. Muito obrigado também ao vereador Paulo por trazer os rapazes da Missões, da Igreja Missões de Israel, né? Muito obrigado também ao senhor José Carlos Pincerati, para trazer os seus jovens atletas, seus atletas. Parabéns, Zé Carlos, você e toda a diretoria da PVJ, pelo evento realizado no último sábado, com mais de 600 atletas, 22 cidades, doutor João Rosa. Então, nós tivemos 600 atletas de 22 cidades, organizado pela PVJ. Também cumprimento meus amigos do Tiro de Guerra, os atiradores, na pessoa do sargento Júlio. Muito obrigado por o senhor trazer esses meninos até hoje, até essa casa, para ouvir o doutor João Rosa falar das drogas. Cumprimento também todo o público aqui presente, aquelas pessoas que nos assistem pelo Facebook. Não poderia deixar de cumprimentar também a Gabriela, do Conselho Tutelar, nosso amigo Alê, também a nossa querida amiga Cristiane Bonfim e a nossa amiga Márcia Matos. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado também a todos os servidores dessa casa, que se não fosse vocês, esse evento não seria realizado. Muito obrigado mesmo, em especial, como sempre diz o Paulo, né, como nós temos que dizer, em especial a Deus, né? E falar de droga, né, nós que trabalhamos com isso, lidamos com essa questão de drogas, eu sei que, para mim, eu acho muito importante o combate e a prevenção, doutora Cristiane, porque depois que está viciado é mais difícil de sair. Nós sabemos que sai, mas é mais difícil. Então, o combate e a prevenção é a parte mais importante. E ontem foi, dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate ao Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, com ênfase na prevenção e combate às drogas. Então, por isso, nós criamos aqui, em 2017... a Semana Municipal de Combate às Drogas. Também quero agradecer a vereadora Neide, o vereador Cícero, o vereador Vitor Bini, que participou comigo, né, de algumas reuniões nas escolas. Agradecer os diretores da escola também. Essa semana nós fizemos aí várias reuniões com alunos para falar um pouquinho também dos males que a droga faz a nós. Mas não tem ninguém melhor para falar de droga do que o nosso querido amigo Dr. João Rosa, que vai fazer uma palestra para nós daqui a pouco. Eu tenho certeza que todos vocês vão tirar muito proveito disso. É uma palestra muito importante para vocês jovens, para vocês pais, para que nós evitamos que os nossos filhos, os nossos irmãos venham usar droga. Até a campanha desse ano do Brasil é assim: o filho do namorado da minha vizinha usa droga. Quer dizer, nós nunca assumimos que na nossa família talvez tenha uma pessoa que usa droga. E a realidade aí, eu tenho na minha família, eu sei que muitos de vocês têm também. Então, é um problema que está mais próximo de nós do que nós pensávamos. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa palestra a todos. Quero agradecer também a presença do vereador, o doutor Ricardo Varalelli.
Convidamos agora o senhor Clemente Júnior, vice-prefeito, para usar a palavra em nome também do Poder Executivo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta Casa de Leis, o Sérgio Donizete, a qual estendo meus cumprimentos a todos da mesa. Agradeço a Deus por mais um dia de muita luta e trabalho, encerrando esta noite com uma palestra ministrada pelo Dr. João Rosa da Silva Filho. Representando a prefeita Almira, quero transmitir o carinho, o respeito e um forte abraço de toda a população paraguaçuense. Seja sempre bem-vindo, doutor. E somos muito agradecidos pelo convite aceito de compartilhar todo o conhecimento conosco. Trago aqui um dado segundo o relatório mundial do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, divulgado no ano passado. Cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo usa algum tipo de drogas. Desse total, quase 30 milhões apresentam transtornos relacionados ao consumo, incluindo a dependência. Por isso, a preocupação e ênfase no Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Em nosso município, Dr. João Rosa, temos grandes preocupações com a causa e temos realizado ações em parcerias, educação e saúde, junto aos profissionais do CAPS, com os adolescentes e os jovens. Parabéns pela iniciativa, presidente Serginho. Agradecido pelo convite. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Sim. Ô, Fábio, desculpa, mas eu não poderia deixar de agradecer o soldado, o sargento Pedro e a Polícia Militar por estar aqui também hoje, ter aceito o nosso convite. Também o Marcelo, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, representando a Polícia Civil, Dr. Lincoln. Muito obrigado a presença de vocês também. Desculpa, viu? Bem, nesta noite temos como convidado o Dr. João Rosa da Silva Filho, delegado de polícia e também coordenador da CPJ, Central de Polícia Judiciária da cidade de Assis. Assim, temos a grata satisfação de convidar o Dr. João Rosa da Silva Filho para dar, o início à sua palestra. Tá. Oi, tá. Obrigado. Bom, inicialmente, muito boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara, autoridade na qual cumprimento todas as autoridades civis, o sargento Cláudio, também cumprimento as demais autoridades militares que aqui estão. Hoje, estou vendo aqui, nós temos desde adolescentes, jovens, pais, enfim. É com muito prazer que eu retorno a Paraguaçu para fazer mais uma vez uma palestra. Aqui já estive alguns anos atrás, na Coimbra, na antiga Coimbra, indústria. Estive também em algumas escolas, também na usina do Cocal, do Garmes, onde lá realizei um ciclo de palestras, enfim. Trabalhei por 12 anos na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, em Assis, não só realizando a repressão ao tráfico de drogas, mas também a prevenção, que eu entendo até hoje que é o maior mecanismo que nós temos, e o aliado que nós temos neste combate ao uso de drogas. Bom, o homem, em toda a sua existência,
sempre fez uso de algum tipo de droga, de algum tipo de substância, né? Então, quando a gente fala, um parênteses, eu vou falar daqui porque eu tenho uma protusão, eu tenho quase uma hérnia de disco, e eu venho fazendo um tratamento, então se eu ficar muito tempo parado, começa a doer, então vocês me perdoem, eu vou fazer o uso da fala aqui na mesa. Gostaria até de ficar, mas depois nós vamos quebrar essa formalidade. Mas voltando, droga é toda substância introduzida em nosso organismo que causa alguma alteração em nossas funções. Quando a gente fala essa questão de drogas, a gente pensa na cocaína, pensa no crack, pensa na maconha, e a gente esquece, por exemplo, do fumo, né, do tabaco, do álcool, das bebidas alcoólicas. A gente esquece dos medicamentos, né? Porque se a gente usar um medicamento em excesso, ele vai nos fazer mal. Ele vai nos causar algum tipo de dependência. Assim como é o álcool, como é o tabaco, né? Então, o homem sempre fez uso, né? Lá desde dos primórdios. Mas, quais seriam as razões para as pessoas usarem drogas? Principalmente os jovens. Porque às vezes elas querem serem aceitas no grupo, a que pertence. Às vezes a pessoa usa a droga com a desculpa de ficar mais extrovertido. A pessoa às vezes usa um medicamento em excesso para poder dormir, outros para ficarem acordados. E tudo isso aí vai causando o que nós chamamos de dependência. Esse abuso excessivo de drogas acaba ocasionando, né, a dependência, seja ela física ou psíquica. E com o passar do tempo desse abuso, acaba ocasionando o quê? Acaba ocasionando o vício. Ou seja, a pessoa, então, começa a ter que fazer uso rotineiramente, diariamente, daquela substância em que começou a fazer o uso. E a partir do momento que a pessoa começa a fazer um uso, ela começa a entrar num processo que nós chamamos de escalada. Ela vai usando, vai usando, vai usando, e vai se tornando cada dia mais dependente daquela substância entorpecente. A gente tem dito muito, principalmente em escolas, com os jovens, com adolescentes, né, tentando alertá-los. Porque nós temos, por exemplo, aquela pessoa que ele é o experimentador. Ele está numa festa, alguém está ali trazendo algum tipo de substância, seja um cigarro de maconha, seja uma porção de cocaína, seja até mesmo uma bebida alcoólica, ou um tabaco, um cigarro, e a pessoa experimenta, e no momento que a pessoa experimenta, a pessoa se sente tão mal, passa mal, que nunca mais faz uso, nunca mais experimenta. Mas isso raramente acontece. Geralmente, a pessoa experimenta
e depois ele passa a fazer uso ocasionalmente, de vez em quando. Então ele já começa a entrar num processo de uso. Bom, eu vou fumar um cigarro de maconha só no sábado, ou só no domingo. Eu vou fazer uso de bebida alcoólica, de uma cerveja ou de um cigarro, somente esporadicamente. Mas aí, ocasionalmente, desse processo, ele passa a fazer uso habitualmente. Então, ele passa a fazer uso quase que todos os dias. Mas o organismo, já num processo de dependência, num processo de vício, ele quer cada vez mais aquela substância que está sendo introduzida. Porque, queiramos ou não, inicialmente, a droga causa algum prazer. Ela traz prazer. Ilusório? Sim, mas ela traz. Então, habitualmente, ele passa, então, para um outro processo final, que é o dependente disfuncional. Aí ele já vive pela droga, para a droga, aí ele já perdeu o emprego, aí ele já abandonou os estudos, aí ele já se afastou da família, aí ele já se afastou daquele grupo de amigos que não faziam uso de drogas. Então ele passa a ser um dependente disfuncional. É o que a gente se depara hoje em dia aí, com uma grande maioria. Estão gostando ou não? Ou está muito, não está dando sono? Vou falar um pouquinho só, depois eu vou abrir para perguntas e gostaria que vocês perguntassem alguma coisa. Então é todo esse processo. E a gente fala, o pai e a mãe falam, o delegado vem aqui falar, o padre e o pastor falam também, todo mundo fala. Mas o ser humano tem uma característica que é própria. O ser humano, todos nós, somos curiosos. Por mais que os pais, que as autoridades, que os professores, que falam, faz mal, isso não presta, isso só traz atraso na vida, isso aí vai ter um monte de consequências ruins. No início pode até ser bom, mas depois vai se tornar um inferno. Veja o fulano lá, veja o vizinho. Mas essa curiosidade que todos nós temos é que acaba, na grande maioria das vezes, fazendo com que o jovem experimente qualquer tipo de substância entorpecente. Isso é o fator principal. Depois nós temos o quê? A pressão de os amigos também. É um fator preponderante e tal, não tanto quanto a curiosidade que todos nós temos. Porque se eu entregar uma caixinha aqui, embrulhadinha, bonitinha, para qualquer um aqui falar, você só vai abrir esse negócio aqui, é uma surpresa, só no final da nossa palestra, vai ficar, o que será que tem aqui dentro? Não vai prestar atenção mais no que eu estou falando, ninguém vai ficar. O que tem aqui, hein? O que será que tem dentro dessa caixa? E é isso que a droga causa. Nós não somos curiosos? E nós somos curiosos pelo quê? Pelo desconhecido. Então eu quero saber. Está falando que a maconha faz, quero experimentar. Pela curiosidade acaba experimentando. Depois nós temos essa questão da pressão do grupo, dos amigos. Mas todo mundo está usando. Meu amigo está usando. A maconhinha. Agora é a maconhinha. Maconhinha não faz mal. Um cigarrinho de maconha, um baseadinho por dia não faz mal.
Então tem a pressão, porque o fulano, Beltrano, Cicrano, está todo mundo usando. Então por que eu não vou usar? Por que eu vou ser o careta da turma? Porque se eu for o careta da turma, eu não vou mais poder me relacionar com esse grupo de amigos. Então isso também é um outro fator. E o outro fator? A desestrutura familiar. Também é um fator desencadeante aí ao uso de substâncias entorpecentes. O pai chega em casa bêbado em casa, maltrata a mãe, maltrata os filhos. A mãe também não vai na escola para saber como é que está o comportamento, nem o pai, como é que está o comportamento do filho ou da filha na escola. Então nem aí. Uma total desestrutura. A falta de religiosidade também é um fator que contribui, porque muitas famílias também não querem saber de dar pelo menos uma formação religiosa para os filhos, então nem aí. Não vão em culto, não vão em missa, não querem saber de nada. Você quer saber de novela, quer saber disso, saber daquilo. Então também deixa tudo abandonado. Aí, quando o filho começa a fazer uso e a família descobre, quando eu falo filho, é filho, filha, né? Quando aquele adolescente começa a fazer uso de drogas, nossa, aí a casa cai. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Aí não tem estrutura, não tem conhecimento para poder conversar. Então não busca, não sabe conversar diante daquele problema que surgiu, está surgindo e que cada vez vai piorar. E aí já é tarde. E muitas vezes começam a fazer o quê? Ao invés de dar um apoio, uma orientação, buscar um auxílio, começam a fazer o quê? Começam a brigar, começam a ofender, e com isso cada vez mais o filho vai se afastando, porque não tem preparo para conversar. E um filho usuário, uma filha usuária de drogas, desestrutura qualquer família. Todos passam a ficar doentes. A mãe fica doente, o pai fica doente, todo mundo. Estou falando, vamos dizer, numa família estruturada. É uma doença, essa dependência química, essa dependência física, psíquica que a droga causa ao jovem, acaba deixando a família, toda ela, doente. Porque também os órgãos, nós não temos órgãos governamentais, né, adequados para dar um apoio. Tem um aqui, outro ali. Né? Aqui em Paraguaçu tem alguma casa de recuperação de usuários de drogas? E é mantido pelo quê? Geralmente por alguma igreja? Tá. E aonde que está a participação do Estado no tratamento desses dependentes que nós temos aí perambulando nas nossas ruas? Aonde que a família pode buscar um auxílio? De psicólogos, de psiquiatra, enfim, de algum órgão governamental. Nós não temos. E o que nós temos, trabalham precariamente. Então nós estamos diante dessa situação, no nosso querido Brasil, que, aliás, é o segundo maior consumidor de drogas ilícitas do mundo. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, Brasil. Nós estamos bem, estamos em segundo lugar.
E aonde que esses dependentes estão, que necessitam de ajuda, de um acompanhamento médico, onde que eles estão indo? Para nenhum lugar. Não tem. Tem aí a casa de recuperação mantida pelo pastor tal, pela igreja tal, que tem que fazer campanha de arrecadação, disso e daquilo e tal. Cadê? Então, por isso que é importante, já que nós não temos um órgão que possa realmente dar um tratamento digno de acompanhamento, então nós teríamos que investir no quê? Na prevenção. Na prevenção. E o que é duro é que eu fiz palestras em várias cidades do estado, para fora do estado de São Paulo, voluntariamente, gratuitamente. E o duro, que cada dia que passa, aumenta o consumo. E quando a gente ia nas escolas fazer algum tipo de palestras, o que acontecia? A família que precisava ouvir, ela não comparecia. A mãe, o pai, às vezes, que precisava receber uma orientação, enfim, essa família, ela não vai. Ela prefere ficar em casa assistindo televisão. Como aqui já está todo mundo pensando o seguinte, uma grande maioria, não todo mundo, mas uma grande maioria, será que essa palestra vai acabar até às 21h30? Porque o Brasil vai jogar. O Brasil vai jogar hoje. Será que esse homem aí na frente vai ficar falando muito? Porque se for ficar falando muito, começar a dar 9h30, eu vou pedir licença, vou levantar e vou vazar da Câmara Municipal. Eu vou assistir o Brasil. Então, isso aí também, às vezes, muitas vezes, acabava nos desestimulando. Porque a gente ia numa escola para falar para quem precisava ouvir. E muitas vezes não ia. A não ser quando você ia numa empresa, numa usina, que aí mesmo o pai e a mãe com aquele problema tinham que ouvir um pouquinho. E a gente procurava orientar. Mas vamos falar um pouquinho de algumas drogas aí. A maconha, que todo mundo hoje fica falando, mas maconha, maconhinha, não faz mal para ninguém. Essa maconha hoje, que é vendida aí pelos traficantes, ela tem um poder de dependência muito maior daquela que era vendida há 30 anos atrás, quando eu entrei na polícia. Porque o traficante, ele foi trabalhando também geneticamente na planta da maconha. E a maconha tem uma substância, que é a que causa dependência, que é o tetrahidrocannabinol. Então, o que acontece? O que aconteceu? O traficante começou a modificar a planta da maconha geneticamente, para que essa planta pudesse ter um pouco mais dessa substância que causa dependência. Então, essa maconhinha aí, que hoje muitas famílias até aceitam, não tem jeito, meu filho não tem jeito, ele está fumando maconha, mas ainda bem que é maconha. E que já está tendo uma aceitação do uso. Só que essa maconha, ela está sendo produzida, alterada geneticamente, para que acabe causando uma dependência física e psíquica maior daquela de 30, 40, 50 anos atrás. E a maconha, muitas vezes, ela acaba servindo de trampolim para outros tipos de droga.
Porque chega uma hora que o dependente, que o usuário está fazendo uso do cigarrinho de maconha, aí chega o outro com uma porção de cocaína e oferece, vou experimentar a cocaína. E aí passa a fazer uso de maconha, de cocaína, vou experimentar o crack também. O crack é uma substância derivada da cocaína, que tem um poder viciante muito maior do que qualquer outro tipo de droga. O usuário de crack, bastam algumas fumadas, já se torna literalmente dependente dessa droga. O poder de vício dela é enorme. Mas quais são os sintomas? O que a gente pode perceber de um usuário de maconha? Os olhos ficam vermelhos, as pupilas ficam dilatadas. Aí, para encobrir a vermelhidão dos olhos, vou comprar um colírio, Moura Brasil. Eu vou pingar no olho, vai disfarçar, tudo bem. Mas o usuário de maconha fica com a boca seca, aumenta bastante o apetite. Então eu vou fumar um baseadinho porque eu vou comer mais um pouquinho. E realmente aumenta, ela acaba causando uma vontade de comer um pouquinho mais, principalmente carboidratos e tal. Então, a maconha vai trazendo essas consequências. A pessoa vai perdendo os reflexos, vão ficando lentos, diferentemente da cocaína, que é uma droga estimulante, que age no nosso cérebro, trazendo inicialmente um imenso prazer, mas depois que passa o efeito, a pessoa entra, num processo depressivo. E o crack, essa droga aí que está infernizando a nossa população, nossos jovens, o poder de vício dela é muito enorme. E a pessoa perde o apetite, perde o interesse por tudo, não se cuida mais. Meninas começam a se prostituir, porque precisam do dinheiro. Muitas meninas acabam se prostituindo, porque precisam do dinheiro. Muitos homens jovens acabam praticando pequenos furtos, pequenos delitos, para poder pegar o dinheiro. Acabam furtando televisão dentro de casa, o que tiver de valor dentro de casa, o usuário, principalmente de crack, de cocaína, acabam pegando e vendendo. Essa é a dura realidade que nós temos e que a gente está convivendo aí. E os meios policiais estão reprimindo. Na medida do possível, nós estamos reprimindo. Só que nós estamos enxugando gelo. Literalmente enxugando gelo. As nossas fronteiras não são policiadas, as nossas fronteiras não são fiscalizadas como deveriam ser. São mais de 8.000 e laraia quilômetros de fronteiras. Os maiores produtores de cocaína e de maconha do mundo fazem fronteira com o nosso Brasil. Então está lascado. Nesses últimos anos aí, nesses últimos 2 governos que passaram aí, houve um abrandamento de fiscalização, principalmente dos hermanos bolivianos, e a Bolívia passou a ser um corredor aberto para a entrada de cocaína no nosso Brasil. Venezuela, Peru, Paraguai, maior produtor de maconha, e não tem fiscalização. Para os senhores terem uma ideia,
em Ponta Porã, que é uma divisa seca entre o Brasil e o Paraguai, em época de colheita de maconha, sai 80, 100 carretas só daquela localidade carregada de maconha, com destino a Brasil afora. E a polícia está fazendo o quê? Está combatendo. Mas combatendo o quê? Estamos enxugando o gelo. Não tem uma fiscalização nas fronteiras, não tem vontade política em fiscalizar. E a gente fica aqui, em Paraguaçu, Assis, ficamos aqui, pegando 20 porções, tráfico. Se a justiça for prender todo mundo, é uma penitenciária por mês que tem que ser construída. A criminalidade cada dia aumenta, porque também no nosso país existe aquela sensação de impunidade, que nunca vai dar nada. Eu vou preso hoje, vou para audiência de custódia amanhã, depois que o promotor e o juiz vão me pôr na rua. Aí chega no outro, mas você aqui de novo, moleque? Estou aqui, excelência, toma aqui, então, mas não tem jeito, mas liberdade. E a polícia prende. Até tem aquele jargão, a polícia prende, a justiça solta. Infelizmente. Porque a família também não dá bons exemplos. O brasileiro, na sua cultura, quer sempre levar vantagem em tudo que faz. Quer vender um carro, quer ter uma vantagem. Quer fazer um negócio, quer ter vantagem. Sempre quer ter uma vantagem. Muitos não dão bons exemplos. O nosso país, adolescente só acima de 16 anos é que pode trabalhar. Aí a gente anda nos bairros, estão todos eles lá, os meninos encostados nas esquinas, sem fazer nada. Ninguém quer aprender um ofício, ninguém quer aprender uma profissão. Aquele que trabalha um pouquinho, trabalha 3, 4 meses, quer levar o patrão no pau, porque quer ganhar depois 5 mil conto, no mínimo, de indenização trabalhista. Então, o Brasil é um manto protetor. Então, por que eu vou trabalhar? Eu vou vender 10 porções de cocaína aqui, de crack aqui na esquina, que eu vou ganhar muito mais de aprender uma profissão, de ser um pedreiro, um carpinteiro, enfim, ter uma escola digna. Tem professor aqui? Tá bom dar aula hoje em dia, né? Tá excelente. O professor entra na sala de aula, todos aqueles alunos ficam quietinhos, abre na página tal, todo mundo abre. Então, vamos fazer. Fizeram a lição de casa? Fizemos. Eu sou da lição de casa ainda. Está desse jeito, é uma maravilha. Esse é o nosso país. Enfim, eu acho que eu vou encerrando um pouco a minha fala. Eu estou meio destrenado, porque faz mais de 10 anos que eu não fazia uma palestra. Fiz muitas e muitas. Fui vereador em Assis, vice-prefeito 2 vezes. Quando saí candidato a vereador em Assis, achei a princípio que talvez na política a gente poderia ter entre aspas, um poder maior para buscar auxílio, recurso, principalmente para fazer esse trabalho de prevenção. Instituímos na Câmara de Assis a semana também de prevenção ao uso de drogas, fizemos algumas leis, criamos o Conselho Municipal de Entorpecentes em Assis, enfim, diria que fiz a minha parte. Política não quero mais saber, estou numa casa de leis, estou numa casa de vereadores, respeito. Mas se perguntarem para mim, você tem vontade de se candidatar de novo?
Não tenho. Não. Não tenho. Já fiz a minha, acho que já fiz a minha parte. Como cidadão, como político, e estou encerrando também a minha carreira como delegado, procurando sempre enaltecer a instituição policial civil, também dando amparo à instituição policial militar, que é uma grande parceira hoje no combate à criminalidade. Então, eu encerro aí parcialmente a minha fala e gostaria que alguém poderia abrir aí para alguém fazer algum tipo de pergunta, e na medida do possível, se eu tiver condições de responder à altura, seria um prazer. Seria um prazer que alguém pudesse se manifestar. No microfone, Eu sei que é difícil, porque às vezes a pessoa, principalmente quando se fala de drogas, as pessoas ficam um pouco inibidas, não querem falar, às vezes não querem se manifestar, depois acaba a palestra ali no corredor. Ô, doutor, faz favor um pouquinho, como é que é esse negócio aqui? Mas por que não perguntou lá dentro? Geralmente, pelo menos acontecia isso, né? Mas, enfim, essa é uma questão de drogas, mas eu queria falar, antes de encerrar propriamente dito, essa questão também que nós tivemos, esses avanços na nossa legislação, essa questão da embriaguez alcoólica, pessoas dirigindo totalmente embriagadas. Essa legislação veio para inibir um pouco essa questão, porque quantas famílias, quantas vidas não se ceifaram, nas estradas, enfim, quantas pessoas atropeladas não morreram em decorrência do uso excessivo, do abuso de bebidas alcoólicas. Não tenho nada contra a bebida alcoólica, sou um ex-tabagista, fumava quase 2 maços de cigarro por dia, ainda mais fazendo plantão, deixei de fazer o uso de cigarro. É difícil, mas não é impossível, porque o fumo é uma das piores dependências que a gente pode ter, é do tabagismo, é do cigarro comum, E há uns anos atrás foi feito todo um trabalho, de combate ao fumo, ao tabagismo. Leis foram criadas que ninguém pode fumar em restaurante, fumar em lugar nenhum, enfim, Mas a gente não viu esse mesmo trabalho de conscientização e tal com relação a bebidas alcoólicas. Então, hoje, fumante está desaparecendo, mas alcoólatras estão surgindo todos os dias, cada vez mais. E o que é pior, hoje qualquer festinha de adolescente, às vezes a própria família compra bebida alcoólica e deixa beber. Bebe, não tem problema, copinho só, espuminha, bebe uma espuminha aí, está tudo bem. Então, é um processo de abertura para as demais. Vai beber em casa. Não, filho, tem 15 anos, 16 anos, pode beber um copo, vamos beber com o pai aqui. E bebe. Então, é um momento também de reflexão que a gente deve fazer. Da mesma forma, entendo que da mesma forma que foi feito contra o fumo, deveria ser feito contra a bebida alcoólica. Não contra, mas conscientização também. Que o álcool também causa dependência e causa muitos transtornos, porque só quem tem um alcoólatra dentro da família, dentro de casa, sabe o que eu estou falando.
E qualquer jovem, qualquer adolescente pode desenvolver essa doença chamada alcoolismo. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico. O vereador Timba, lá da nossa cidade também, obrigado pela presença, viu? Boa noite, doutor. Parabéns por essa iniciativa. Em nome do Serginho, cumprimento toda a mesa. Boa noite a todos vocês presentes. Tomaram café hoje de manhã, não, hein? Boa noite a todos. Aí sim. Eu quero uma salva de palmas para todos os jovens que estão aqui. Uma salva de palmas para eles. Que vieram. Obrigado. Tenho certeza que esses jovens vão ser agora grandes guerreiros para incentivar outros jovens contra a droga. O Dr. João Rosa falou muito bem que as nossas fronteiras estão abertas e a droga avançando a cada vez mais. Eu digo, doutor João Rosa, e para toda a mesa, para todos que estão aqui presentes, que nós estamos aqui totalmente desprivilegiados na nossa região. Por quê? Tudo passa pela nossa região. Nós estamos no centro do Mercosul. Eu digo que se a nossa região fosse adotada por empresários, não teria tanto desemprego igual tem na nossa região. Mas, infelizmente, foi o contrário. Quem enxergou que a nossa região está no centro do Mercosul foi o traficante. Como o doutor João Rosa acabou de dizer, se for prender aqui na nossa região, tem que montar 600, 700 presídios, quase que um por dia, de tanto que passa. A Polícia Rodoviária tem feito um trabalho magnífico, mas não vence. Infelizmente, vou falar uma coisa para vocês com bastante segurança. Nós já perdemos essa batalha. Nós não ganhamos mais, está perdida. Infelizmente, eles se organizaram, têm poder, têm dinheiro para corromper os nossos. Nós temos que começar um trabalho agora, como foi dito pelo Dr. João Rosa. A prevenção. Se não tivermos a prevenção, nós vamos acabar de entregar. Esses jovens que estão aqui, essas crianças, que têm que ser os guerreiros agora, mas tem que começar pela família. Como o Dr. João Rosa acabou de dizer, muitos estão começando na família a entrar nas drogas. É a espuminha da cerveja, é buscando uma cerveja no bar para o pai, para a mãe. Mesmo com leis, nós vivemos isso ainda no nosso meio, infelizmente. Você que é pai, que é mãe, que está aqui, se você tem esse costume, urgentemente, extirpa da sua vida. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A palavra de Deus diz assim, que o inimigo ataca, e ataca o quê? O projeto de Deus. Quem é o projeto de Deus hoje? É a nossa família. E tudo está saindo da família. Doutor João Rosa, eu fico abismado de ver, muitas vezes, dói na nossa alma, no coração, de ver muitas vezes a igreja, para arrecadar fundos, faz uma quermesse, um bingo, e ali tem cerveja, e ali está a molecada junto, e muitos, às vezes, que mexem com pessoas com dependência química, fazem também movimentos, bingos, para arrecadar dinheiro, para cuidar, mas tem cerveja, tem bebida alcoólica, que é um passo fundamental para a droga. Então, tudo isso nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida, porque também tem dependência na minha família. É doído, dói na alma, de ver o que acontece. Isso é o verdadeiro ataque do inimigo de Deus, atacando a família. O inimigo hoje está rodeando todos nós, principalmente vocês jovens, e dizendo, vem que é bom, como o doutor falou, dá uma sensação gostosa, hoje e amanhã leva para o inferno. Quantos jovens no presídio hoje por causa disso? Mas então nós temos que mudar. E como ele disse também que passou pela política e foi difícil para ele, mas é difícil, mas essa política tem que começar aqui, é aqui no bairro, é aqui na cidade. Nós somos municipalistas, é no município que tem que ter essa batalha. Nós temos que levar para os governantes essa dificuldade e cobrar deles atitudes, porque eles estão acomodados. E nós sofrendo aqui. Hoje, eu digo que a política brasileira é uma política que está na contramão. Nós produzimos aqui tudo.
tudo, e nós encaminhamos tudo para o governo federal, ele fica com 70% da arrecadação, 25% passa para o Estado, e 5% para o município para cuidar de tudo isso. Só que nesses 5% ainda lança um monte de responsabilidade para as prefeituras. Como que nós vamos viver dessa forma? Hoje eu faço parte do parlamento da UVESP, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, são 16 cidades, nós estamos reunindo aqui na região de Assis para debater aquilo que está em dificuldade. São 34 parlamentos no Estado de São Paulo. E nós estamos vendo uma luz no fim do túnel. Por quê? Todo esse debate que está acontecendo aqui hoje não vai parar aqui. Porque, infelizmente, faz-se esse momento, mas depois se acaba. Não dão sequência. E aí que o parlamento vai entrar agora, para discutir esse momento, mas não só agora, periodicamente, formando equipes, e levar até o governo estadual, chegar até o federal. Por quê? Nós não temos casa de recuperação, nós temos que chegar a esse ponto. Aquilo que está perdido, mas temos que recuperar. E começar agora na base, fazer o trabalho. Caso contrário, nós todos vamos capotar. E nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para ser vencedores. Então eu quero agradecer esse momento, agradecer a Deus, né, de ter pessoas que ainda estão puxando esse momento para que nós possamos nos organizar. Porque muitas famílias hoje já não têm mais força. Já não sabem mais o que fazer. Como vereador em Assis, o doutor João Rosa também passou e sabe disso, como delegado, a gente passa nos bairros, está lá aquele montoeira de jovens, tudo olhando para o ar, tudo fazendo o quê? Quanto desemprego? E é nesse ponto que nós, vereadores da região, vamos começar a trabalhar em cima, para melhorar. Agora, a luta é nossa, não tem ninguém que venha lutar por nós aqui, e tudo tem que começar pelo município. Porque o sofrimento está aumentando a cada dia. E a droga está acabando com as famílias a cada dia. E nós precisamos dar um jeito. A política é para isso, é para fazer o bem comum acontecer. Por que a UVESP forma hoje os parlamentos? Para estar mais perto do povo, para lutar com o povo e para chegar onde tem que chegar. Porque, caso contrário, como o doutor João Rosa, nós vimos o que ele disse agora, está praticamente desistindo. Por quê? Sozinho não chega, e é duro. E o sofrimento é grande. Imagina a família que está do outro lado. É muito difícil. Então, peço a vocês agora, que essa palestra que você está passando aqui hoje, trabalhe na sua casa, trabalhe com seus filhos, trabalhe com todos aqueles que fazem parte da sua família. E cuidado, muito cuidado com a televisão, que está também incentivando os jovens. Cuidado com o celular, cuidado com tudo aquilo que é mídia rápida. Vigie o seu filho. Vale a pena para você não chorar amanhã lágrimas de sangue. Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe o senhor, João Rosa. O senhor possa cada vez mais estar nessa luta bonita. Serginho, parabéns por esse momento. Obrigado, vereador Timba. Eu gostaria, doutor João Rosa, tu vai responder as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, uma dúvida com relação à droga, vamos especificar com relação à droga. Se alguém tiver, levanta a mão, é a hora de perguntar para uma pessoa que conhece, pode dar uma explicação melhor para nós. Então eu peço aí a vocês que se manifestem e façam as perguntas. Ninguém vai perguntar? Doutor João Rosa, eu vou perguntar então. O Borborema, por favor. Boa noite. Vou fazer uma pergunta. Eu tenho o meu menino aqui que desde os 8 trabalha comigo, e ele é um menino que eu sempre estou falando para ele a respeito das drogas, e estou pensando, quando ele estiver na faculdade, essas coisas, eu falo para ele, sempre vai ter uma proposta, como que ele vai sair, porque lá não vai estar eu para estar orientando ele, como é que vai ser as coisas. Então, eu queria saber se, mesmo ele sendo de maior, mesmo com tudo que eu passei para ele, ele ainda pode correr o risco de cair nas drogas ainda. Obrigado. Obrigado pela participação. Eu acho que você corre um risco muito pequeno, né? Que a partir do momento que você educa seu filho com bons exemplos, que você participa do dia a dia do seu filho na escola, que você tem interesse de saber quais são os amigos do seu filho,
Se você teve interesse de dar uma formação moral, espiritual para ele, durante a infância e a juventude, e dando a ele sempre bons exemplos, e lamentavelmente, às vezes, sendo esse bom exemplo, até falando, olha, está vendo ali, ó, olha o que acontece ali. Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer uso desse tipo de exemplo, né? O risco seu é muito pequeno, porque ele vai, amanhã ou depois, se alguém oferecer para ele um cigarro de maconha, uma porção de cocaína ou de crack, ele vai ter como se defender. E você ensinou a ele para que ele pudesse falar, não, eu não quero, muito obrigado, não tem nada a ver, não é esse o meu objetivo, mas porque você fez isso. Quando você educa o filho, né, dificilmente você corre esse risco. Não é que você cria o filho, você educa, né? Você põe no mundo. Tem muitos que colocam, a grande maioria hoje coloca no mundo. E seja o que Deus quiser. O professor é obrigado a dar a educação e tal, mas a educação não vem de casa, não vem do berço. É isso que está faltando para a família. Eu não sei, a gente está na contramão, está andando igual caranguejo. A sociedade evoluiu tanto nesses últimos anos, mas nesse aspecto de formação moral, religiosa, né, familiar, não sei, está ficando distante. As famílias não estão nem aí. E aí, então, volto a falar, quando se depara com o problema, não sabe resolver. Acha que é na base, desculpa o termo, acha que é na base da porrada. Aí já era. Aí já era. Eu tenho um único filho, 35 anos, reside em Barcelona, na Espanha, formado em engenharia, trabalha com TI, tecnologia da informação, trabalha para uma empresa da Alemanha, trabalha no computador, abre o computador em qualquer lugar do mundo, trabalha. Ele nunca me deu trabalho, nunca me deu dor de cabeça, graças a Deus. Mas tanto eu quanto a minha esposa, nós sempre participamos do dia a dia. A gente nunca mentiu para o nosso filho. E ele não sabe mentir para nós. Ele não sabe esconder alguma coisa. Quando ele tem alguma coisa que ele precisa resolver, ele já chega e já fala e tal, já pede ajuda e vamos tentar resolver junto. Em algumas ocasiões aconteceram isso aí. Mas é um investimento. Filho, hoje, né, é um investimento. O pai e a mãe têm que investir. Investir, que eu falo no quê? Em bons exemplos, né? Tem pai que está em casa assistindo televisão, toca a campainha. Antigamente era assim, né? Era o camarada que ia cobrar lá o gás, cobrar, o padeiro ia levar a conta, o açougueiro, né? O filho vai lá e fala que o pai não está, que o pai saiu. Está mentindo. Já está ensinando um péssimo exemplo. Não, fala que eu não estou. Fala que eu não estou agora. Fala que o pai saiu. Às vezes o cara está com dinheiro no bolso para pagar, fala, não, fala, volta amanhã. Volta lá o coitadinho do credor amanhã. E mente de novo. É exemplo. Nunca vimos isso? Vereador Márcio, tem uma pergunta? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Algo que tem me aquietado, tenho percebido assim, principalmente nos mais jovens, o aumento do uso daquele narguilé. 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 Que eles falam narguilé. Isso. Principalmente os mais jovens, centro da cidade, parece que tem até uma competição entre eles, qual que é o melhor, mais bonito, né? um grupo deles. Duas perguntas. Quais os malefícios do uso,
né? E se existe alguma legislação, algo que trata mais específico da venda do narguilé, né? E dos componentes dele. Até tem uma... Já recebi um estudo a respeito disso. Na realidade, causa dependência, causa malefício à saúde, porque fica aspirando aquela fumaça, aquele cigarro, né, que fica... Né, e acaba... Talvez não cause tanta dependência, né, mas fique inalando aquela fumaça, aquela substância que é colocada ali, com certeza acaba causando algum malefício, né? A pessoa faz uso de agrotóxico, enfim, mexe com veneno, por exemplo, faz mal à saúde, só que não causa dependência, né? Então, esse tipo de uso, né, talvez não cause uma dependência, tanto quanto do fumo, da cocaína, da maconha, né? Mas bom para a saúde não é. É o que a gente vê, que a gente já leu, que a gente já viu por aí. Mas isso são poucos os usuários. Eu já vi isso em festas, pessoas usando, os jovens e tal. Não é bom. Mas eu queria falar sobre a curiosidade, né, que eu falei do meu filho. Quando ele era pequeno, eu chegava na minha casa, eu desmuniciava o meu revólver e deixava meu revólver bem ao alcance dele, desmuniciado. Deixava perto da TV, em cima da mesa, bem ali. E com isso, eu fui quebrando a curiosidade dele. E aí eu via que ele não era curioso, que ele nunca pegou, nunca tocou na minha arma. Aí um dia eu falei para ele, senta aí, ó, isso aqui é o instrumento que seu pai trabalha, isso aqui é uma arma de fogo, é um revólver, você sabe que é um revólver, né? Então é o seguinte, ó, aí abri o tambor, falei, aqui coloca a bala e tal, não tem bala nenhuma, mas é assim e tal. Se você fizer isso aqui, ó, você está vendo que conforme você vai puxando aqui, o cão vai... Então, se você... Pá! Pronto. Acabou. Ele nunca tocou na minha arma, mas a minha arma sempre ficou ao acesso dele. Ele sempre... Quando ele tinha 7 anos de idade, um dia ele pegou a bicicleta, não, 7 não, não, ele tinha mais, ele tinha uns 12 anos, ele pegou a bicicleta e foi lá na porta da delegacia. Eu falei, pai, você fala tanto que você prendeu o traficante com cocaína, com maconha, com isso, com aquilo, o que é cocaína, o que é maconha? Eu falei, entra aqui na delegacia. Abri o cofre, mostrei para ele, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, isso aqui é crack. E eu tenho um mostruário, até hoje, que eu usava nas minhas palestras, um mostruáriozinho, que eu levava, que tinha um cigarrinho de maconha e tal, não sei o quê. Então, no final da palestra, eu deixava assim para as pessoas verem. Então, sempre deixei também. Enfim, tem várias e várias maneiras, formas da gente quebrar a curiosidade do nosso filho, da nossa filha. Eu tive essa oportunidade porque a minha profissão me deu essa condição de, ó, isso aqui é uma arma de fogo, isso aqui é uma porção de cocaína, me deu. Mas vocês não têm essa, né? Mas como é que quebra, às vezes, a curiosidade? Com as palavras. É isso aí. Mais alguém? Boa noite a todos, todas. Quero cumprimentar, né, as diretoras Márcia, Cristiano, as diretoras presentes do Executivo que se encontram aqui, como autoridade também. Vereador Timba, nós tivemos
e muitas caminhadas, São Paulo. Quero cumprimentar também, fazia tempo que não via o Timba, na pessoa do presidente. Quero cumprimentar toda a mesa. Nesta noite, em especial a Deus, né? Dr. João Rosa, também os meus cumprimentos. Eu queria só fazer uma pergunta que não está muito fora e assim da direção do que nós estamos falando das químicas. Eu queria fazer uma pergunta, como doutor delegado, muito tempo está até se aposentando, como já disse, se a cadeia ela tem condições de mudar o preso, o cidadão que vai preso. É uma pergunta que eu estou fazendo para o doutor. Hoje, dificilmente uma penitenciária recupera alguém. Pelo contrário, infelizmente, o crime se organizou tanto que eles criaram diversas facções e essas facções hoje mandam dentro da penitenciária. Então, hoje, a facção tal, a facção PCC fica num presídio, o Comando Vermelho fica no presídio de Florínia, o comando, os amigos dos amigos ficam num outro presídio, porque não pode se misturar, porque senão eles também guerreiam entre si, né, pela questão do poder, pelo tráfico de drogas. Então, hoje, a penitenciária é verdadeiramente uma faculdade do crime, e devido à criação dessas facções, né? A partir do momento que o governador Mário Covas, lá atrás, ele entendeu que deveria acabar com o complexo do Carandiru, até não vou entrar no método se foi certo, se foi errado, mas a partir do momento que foi espalhado os presídios em todas as regiões do Estado, né, isso aí acabou ocasionando sérios transtornos para os profissionais da segurança pública, né, para os policiais. E aí disseminou essas facções, e hoje muitos jovens têm orgulho, têm o prazer de dizer que pertencem a determinada facção e que são os soldados daquela facção. Eu, em 2005 mesmo, eu fui alvo na minha casa de um atentado, daquele levante lá da facção do primeiro comando, né, o PCC, né? Atiraram na minha casa, deram mais de 15, 20 tiros na minha casa, né? Porque, enfim, né, teve todo aquele problema todo. Então, hoje a gente vive nessa insegurança, né? Mas por culpa, muitas vezes, dos nossos próprios governantes aí. Quero agradecer muito a palestra, foi muito gratificante estar aqui. Quero dizer também que fui usuário de química, de droga, e também, diante do povo aqui, eu não escondo que fui uma ovelha negra da minha casa, da minha família. Também fui traficante de drogas, hoje vereador, 3º mandato, e tive preso. Tive preso, por isso que eu fiz a pergunta se tem como recuperar alguém que tem exceções. A regra hoje, infelizmente, a regra hoje está difícil. Não recupera, mas para toda a regra tem a exceção. Certinho. E hoje a gente trabalha recuperando. Outrora, destruindo almas sem conhecimento, e hoje a gente trabalha na Casa Abrigo. Tem muitos que já passaram por esta casa, estão com suas famílias, e tem aqui exemplo dos que estão recuperando. E assim, mas eu falo assim, que lá no presídio, se a pessoa encontrar com Jesus,
ele se recupera, porque foi lá que eu encontrei com Jesus há 28 anos atrás. E de lá para cá, eu posso dizer que a maior transformação, por isso que a palestra foi boa, porque o doutor, ele falou da religiosidade, da pessoa que não tem um segmento religioso e acaba comprometendo até a família, por não ensinar aí os mandamentos. E como pastor hoje também, né, que hoje sou um dos pastores das Missões de Israel, o Abriga Missões de Israel, e quando o doutor falou da dificuldade de se tocar e de manter uma casa de recuperação, é grande, mas é muito grande mesmo, né? E eu quero falar aqui, irmão, porque às vezes vai falar assim, rapaz, como é que ele tem coragem de se expor tanto no público? É devido eu levar o nome de Jesus. Amém. É devido andar na luz. Não quero pregar religião aqui, mas quero dizer que a religião ajuda muito, né? As orações, as campanhas ajudam muito. E quero falar diante do público aqui que jamais outro teria essa coragem. Foi o doutor que me prendeu naquela ocasião, doutor João Rosa. Eu não lembro. E eu agradeço, porque eu sei que foi Deus que enviou naquela situação eu ser preso, porque eu conheci Jesus dentro da penitenciária e a minha vida foi transformada. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, vereador. Você é um bom exemplo. Você é a exceção. Esses rapazes que usaram drogas e que hoje estão nessa luta intensa da libertação, né? Eles sabem que se a cocaína fez mal, se o crack fez mal, se quando eles deixarem a casa de recuperação, vai ser uma luta constante, uma luta diária, matando um leão por dia e amarrando 2 no poste para o dia seguinte. Essa é a luta. E se um deles experimentar um copo de cerveja, eles não são dependentes de alcoolismo, eles são dependentes químicos, mas o copo de cerveja, o álcool vai desencadear uma vontade enorme para que eles voltem a experimentar e acabam recaindo. Então, o dependente, seja ele químico, o alcoólatra, ele precisa ter em mente que ele tem uma serpente dentro dele. Ele tem uma cobra. Essa cobra está dormindo. Como eu tenho uma cobra, eu tenho uma serpente dentro de mim. Não sei se seria esse o termo, mas eu tenho uma cobrinha dentro de mim. Ela está dormindo. Mas se eu pegar um cigarro e falar, já faz tantos anos que eu não fumo, eu acho que agora eu vou conseguir lidar com o meu vício, com a minha dependência. Eu acho que eu consigo pegar um cigarro numa festa, num churrasco, e fumar, e só fumar aquele cigarro. Aí, a hora que eu der a primeira tragada, a serpentinha vai fazer assim com o olho, ó. Ela vai abrir o olho. E quando eu começar a fumar e tragar, eu vou sentir uma tontura muito grande, porque eu não estou usando mais aquela substância química, tóxica. Então, aí a cobra vai começar a andar e não vai parar mais. Então, o dependente precisa ter essa consciência. Não dá. Se eu fumasse da mesma forma como eu bebo, eu não deixaria de fumar, porque causa um prazerzinho gostoso. Toda droga causa prazer. Só que cigarro para mim não dá. O álcool, nunca mais vou beber, não bebo. Se eu for no churrasco, não vou beber, não bebo. Com o cigarro, eu não posso fazer isso.
Então, por isso que tem a questão da habitualidade, né? Eu não sou um dependente habitual de tabaco, né? Eu fui um dependente disfuncional, porque quando eu acordava, se bobeasse até mesmo antes de escovar o dente, eu já acendia um cigarro. Ia para a cozinha tomar já que até fazer o café já tinha fumado outro. É assim. Então, o dependente tem que botar na cabeça. Isso não dá. Não domino. A serpente está aqui dentro, está dormindo. Se eu usar, pum, aí acabou. E a gente vê essas recaídas, infelizmente. Mas muitos também ficam de pé. Mas você é um bom exemplo. Já tive outros exemplos, que prendi, cumpriu, saiu, me procurou, dizendo a mesma coisa. Que lá dentro da penitenciária, conheceu a palavra, e essa palavra fez com que ele mudasse. Porque o homem presta ou não presta até o dia que ele quer. Agora você vai pagar pelos seus pecados. Aqueles pecados que você cometeu, você vai pagar. Você pode mudar. Você pode melhorar. Mas dependendo do pecado, você vai ter uma dívida. E essa dívida, um dia você vai ter que saldá-la. Com bons exemplos e tudo mais. É? Então a gente vê isso. E para encerrar, eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte, que quando a gente faz algo para o nosso próximo, a gente não tem que esperar uma gratidão. Quando a gente tem condições de ajudar o nosso próximo, e a gente ajuda, o nosso espírito está evoluindo. Nós estamos nos evoluindo, porque nós tivemos condições de poder ajudar o nosso próximo. Porque muitas vezes a gente tem condições de ajudar o nosso próximo e a gente se omite, a gente não ajuda, não quero me envolver. O problema está ali, então não, deixa lá. Mas eu tenho condições, pelo menos de dar uma palavra amiga, mas eu não dou. Às vezes uma pessoa chega ao seu lado e fala, estou com um problema de saúde, assim, eu não consigo marcar com aquele médico, que aquele médico, ele não tem como, consulta só daqui 6 meses, e você às vezes é de dentro da casa daquele médico, e você ali, você pensa o seguinte, se eu pegar o telefone, ou se eu ir na casa desse meu amigo médico e falar para ele aqui, eu estou com um amigo assim, você vai atender ele de madrugada, e ele não vai... Aí a gente se cala, a gente não ajuda. Então ele falou isso para mim, e isso marcou. Porque às vezes a gente faz as coisas, não é que você faz querendo uma retribuição, uma questão de gratidão, mas você fala assim, puta, mas a pessoa foi tão ingrata comigo, nada. Não, a pessoa ali não está evoluída. Aquele espírito ali não evoluiu. Infelizmente, vamos tentar ajudar. Então, quando a gente tem condições de ajudar o próximo, com uma palavra amiga, a gente tem que ajudar. Já que nós entramos para essa área aí, saímos um pouquinho dessa questão das drogas, mas são coisas que a gente tem que pensar e refletir no dia a dia. Doutor, está certo. Eu vou só passar para o vice-prefeito, ele quer fazer uma consideração final, para que nós possamos encerrar. Eu acho que essa noite, o doutor, na fala dele, colocou uma observação que hoje a cidade não tem um atendimento de acordo, né? E eu, como executivo, representando a prefeita aqui, eu acho que hoje o senhor vai sair com uma outra... vai repensar um pouquinho e vai sair com uma outra imagem, pelo menos, de Paraguaçu Paulista. Porque nós vemos aqui jovens, esportistas, né, profissionais,
pastores, lideranças religiosas, militares. E vou pedir para me ajudar aqui a nossa equipe da Prefeitura Municipal, que é a diretora de saúde, a diretora de assistente social, do CREAS, do CRAS presente, que é todo esse pessoal do CAPES, a Alessandra também está aí, as professoras que estão aí. Então, esse pessoal que tem feito um trabalho muito grande, unindo forças, tiro de guerra de Paraguaçu, com a PVJ, que nós vimos esse final de semana, tudo isso contribui para o combate às drogas. Então, eu gostaria que, se alguma de vocês ficassem à vontade, para falar um pouquinho, bem rápido, de todo o trabalho, porque eu acompanho de perto, eu tenho situação dentro da minha família que foi acolhido, recebeu tratamento psicológico, assistente social, as meninas visitam as casas, e quando a pessoa quer, e como o vereador Paulo colocou bem, e aceita Jesus, as coisas mudam. Então, eu tenho certeza que hoje, o senhor vendo todo esse cenário, essa casa cheia, né, o senhor vai sair com uma imagem diferente de Paraguaçu e talvez usar depois aí como um exemplo Paraguaçu Paulista. E vereador Timba, eu só fiquei um pouquinho confuso na colocação do senhor do álcool e do bingo e tal, mas acho que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, né? Aí depois o senhor me explica um pouquinho isso aí para mim entender um pouquinho melhor, que foi um dos primeiros milagres dele. Se não tem problema nenhum também o vinho, eu fiquei um pouquinho, depois a gente pode até conversar. Então eu gostaria da diretora, obrigado. Cristiane, por favor, vem aqui à frente. Antes da Cristiane fazer a consideração dela, doutor, eu vou pedir para todos ficarem em pé e vamos olhar para aquela foto ali, antes da doutora falar um pouquinho. Tá aí. E vamos todos juntos, gente. O intuito nosso aqui hoje é dizer não às drogas. Então vamos esticar a nossa mão direita à frente, assim, ó, igual está lá. Todos vocês. E vamos dizer todos juntos. Quando eu falar 1, 2, 3, já. Vamos dizer não às drogas. Vamos lá. 1, 2, 3. Não às drogas! Maravilha, Cris, com você. Boa noite a todos. Doutor, foi um prazer ouvi-lo. Que bom que você me deu essa oportunidade, essa abertura. Paraguaçu, ela tem uma rede de saúde, vereador Timba de Assis. Nós, na parte de saúde mental, nós temos mais profissionais que a cidade de Assis. Então, nosso CAPES tem 3 psiquiatras, todos os dias nós temos médico para as urgências, e nós temos 8 psicólogas, fora a do CREAS. Essas psicólogas permanecem nos bairros, perto do usuário, junto com as equipes de saúde da família, e é ali que elas descobrem os usuários e a demanda que tem. Então, se vocês me perguntarem hoje se eu tenho alguém, nesse momento, na Santa Casa, aguardando uma internação, eu não tenho. Eu não tenho, e esse é o diferencial do nosso município, porque eu participo de todas as regiões, né, e a gente vê quanto o uso de drogas ainda nos interfere na família. Paulo, eu quero aqui dar os parabéns para você. Você é uma pessoa que a gente quer ser parceiro o tempo todo. Eu também tive, por isso que a gente fala, qual é a família que não teve? Eu também tive na minha família. E a gente sabe como destrói a família toda. Falar que a minha família não era estruturada? Era estruturada. E a mesma maneira que meu pai e minha mãe cuidou das duas, como era eu e minha irmã, também cuidou do meu irmão. E ele tomou outro caminho que não o nosso. Então, ele teve que passar por muitas coisas difíceis, mas nós passamos todos juntos. Então, eu concordo e eu falo que hoje o grande investimento tem que ser na família. Tem que ser na família. O poder público, tanto a saúde, quanto a educação, quanto a assistência social, não vai conseguir assumir o papel da família. Nós não vamos conseguir. Assim como a polícia não consegue, eu não consigo, a assistência social não consegue, e tudo está sobrando para o poder público. Tudo que não funciona,
está caindo na saúde. Eu falo assim, gente, se tiver um buraco na rua e não tapar, se alguém machucar ali, doutor, vai para a saúde que vai arcar com a conta. Então, eu acho que o grande investimento é com certeza na religião, e investir muito nas famílias. Eles têm que pegar o poder da responsabilidade que eles têm sobre todos os filhos, são deles. Nós somos apoio. Mas quem tem que pegar de volta, que eu acho que nós estamos perdendo muito, é esse conceito de família, ou melhor, de lar, né? Tá? Então, Paraguaçu tem uma estrutura, sim, da saúde, a gente trabalha em rede, então, educação, saúde, assistência. Nós temos uma comissão, que a gente fala até comitê, que a gente se reúne, quando tínhamos lá o pessoal que ficava na concha acústica. Nós nos reunimos, foi saúde, foi educação, foi assistência social. Quem daqui quer se tratar? Então, vamos, saúde levou. Quem daqui não aceita tratamento, mas aqui também não vai ficar? Foi quando a gente teve a parceria com o Paulo. Então, a gente faz o possível e o impossível, mas também a gente não dá conta. Sozinho a gente não dá conta. Mas aqui a gente tem uma rede, graças a Deus, bem estruturada. E com apoio sempre da Câmara. Né? Então, eu gostaria aqui de deixar minha palavra. Foi muito prazeroso ouvi-lo. E a luta não é fácil, doutor. Com certeza não é. A luta é nossa. Com certeza, nossa. Muito obrigada. Mas eu fico satisfeito. Eu fico muito satisfeito com a doutora Cristiane ter se manifestado, o Clemente, vice-prefeito. De certa forma, eu dei uma provocada, né? Porque a gente tem que, às vezes, dar uma chacoalhada, né? Aí ele vai lá amanhã na Almira e fala assim, ó, o delegado fez a palestra lá, falou com os municípios, não sei o quê, mas vamos melhorar, né? Vamos melhorar, porque a gente precisa fazer. Se Paraguaçu está fazendo isso aí, parabéns, né? Se Paraguaçu está acolhendo, parabéns, porque Assis não está acolhendo. Cândido Mota, acredito que também não esteja acolhendo, e muitas outras cidades não estão acolhendo. Eu tenho uma grande amiga, que é a médica psiquiatra, a doutora Cecília, Ana Cecília, fez um trabalho muito bonito em Paraguaçu, um trabalho científico, médico-científico, muito bom, de prevenção. Tentamos fazer isso em Assis, não deu por questões políticas, não foi adiante. Porque também, doutora Cristiana, a gente vê muitas vezes, eu que já estive na política, a senhora implanta uma determinada, a senhora tem um objetivo, a senhora implanta um serviço no município, uma rede de atendimento que é, vamos dizer, que seja espetacular. No passado 4 anos, entra uma mercadoria internacional e por questões políticas, de adversário político e tal, tudo que a senhora criou, tudo que a senhora implantou, e tenta destruir. Aí volta, vamos tentar construir de novo. E isso eu pude observar. No Estado, às vezes, não acontece isso. O Estado, às vezes, algumas políticas implantadas, elas acabam permanecendo. Mas no município, a gente vê muito isso. A gente se depara. Olha, vou fazer um trabalho legal, e faz. Aí entra o outro por questões de ciúmes, por questões de não querer com que a senhora continue numa certa evidência no município, mesmo não tendo pretensões políticas, mas como o projeto não é do infeliz, então eu não vou dar apoio. Não quero saber se está atendendo, se não está atendendo, se está ajudando, se não está ajudando. E por essas e outras, eu vi muito isso. Então, eu fiquei meio
Acabei, não acredito muito, não. Mas parabéns se Paraguaçu está fazendo isso e que continue fazendo. E espero que no próximo prefeito, se for um adversário, que continue o que é bem feito para o município. O que está sendo muito bom para o município tem que permanecer. Mas, para toda regra, tem exceção. Mas a regra é não dar continuidade. Infelizmente. É o nosso país também. Mas valeu, eu provoquei e a coisa melhorou. O vereador Cícero vai fazer uso da palavra, depois nós vamos encerrar. Bom, vereador. Boa noite, na pessoa do nosso presidente Sérgio, cumprimento toda a mesa e o público presente. Como o nobre palestrante comentou, ele acabou provocando, e com essa provocação eu não poderia deixar de dar uma palavra. Como o Sérgio, policial civil, eu, policial militar, a gente levanta essa bandeira da segurança pública, né? Então, em nome da Polícia Militar, né, tem aqui o sargento Pedro representando o comando, eu não poderia deixar de passar essa informação. Ontem foi diplomado quase 600 crianças pelo programa PROERD da Polícia Militar, que é um programa do Estado e que o município abraça, né, com unhas e dentes. A nossa prefeita dá total apoio, né, e nós aqui na Câmara também damos total apoio. Inclusive está vindo uma moção de congratulação a esse projeto pelo nosso presidente. Então, isso é prevenção. Então, 600 crianças que foram diplomadas ontem e que já tiveram lá, foi plantada a sementinha para que elas não venham, né, a serem futuros usuários de droga. Então, já tiveram aí essa sementinha plantada e com certeza gerará muitos frutos. Então, como houve a provocação, eu estou aproveitando para dar essa informação que ela vem em boa hora com essa palestra do senhor. Meus parabéns pela palestra, e veio a encaixar exatamente pelo fato de termos essa formatura na data de ontem. Muito obrigado. Agradecemos o doutor João Rosa da Silva Filho pela brilhante, né, explanação. E, em nome do presidente desta casa, agradecemos a presença de todos, em especial do nosso palestrante, e damos por encerrado este evento. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela presença de cada um de vocês.